Olá, meus camaradas da literatura. Agora eu fiz besteira de novo. Basicamente, o que nós vamos falar hoje vai ser sobre um personagem que é sombrio, um personagem que ele é diferente, o Rei de Amarelo. Mas não é qualquer Rei de Amarelo, não é o Rei de Amarelo de HP Lovecraft, que é uma criatura totalmente alienígena, uma criatura ancestral, é um medo ancestral. É um old, como é que ele chama em inglês? É um antigo, é um old one. E não é esse personagem do HP Lovecraft, é o original, é o Hastur, que ninguém sabe se realmente era o Hastur no livro O Rei de Amarelo, do Chambers, W.D. Chambers, este livro bem aqui na minha mão, capa dura, da Dark Side Books. E basicamente o que eu vou falar é sobre o tomo 1, que é o Reparador de Reputações. Para abrir inicialmente o livro, W.D. Chambers ele foi um escritor e um pensador também, pode ser colocado dessa forma, do gênero de horror. Ele era um mais dramaturgo, que aparentava um horror psicológico, um horror da confusão, em que você coloca confusão nas suas palavras, nos seus textos e na sua narrativa, para que você confunda o mundo da fantasia, o mundo das ideias, com o mundo material, com o mundo da matéria, colocando em pauta, será que o que está se passando realmente está acontecendo? Ou será que é uma criação, uma fantasia da personagem principal ou do personagem principal? E é isso que nós temos no primeiro tomo, no Reparador de Reputações. Aqui, eu não vou abrir no livro. O livro, o cara que faz a contracapa, ele escreve que ele escreveu sobre o fascismo. Só que o livro, O Rei de Amarelo, é lançado antes de existir até o pensamento, até o protofascismo. É anterior à existência do protofascismo e do fascismo. Ou seja, ele não prevê nem o nacionalsocialismo, nem o fascismo. O que ele prevê são um mundo supostamente distópico. Supostamente não, um mundo distópico, em que a prevalência do racismo e de certas características que não são abordadas tanto na história. Esses preconceitos não são abordados na história. São coisas naturais que são deixadas ali. Não é visto como nem errado, nem como certo. A nossa vista é errado, só que no livro ele não é apático. Os personagens são apáticos a isso, é como se fosse normal. Por isso agora bora a sinopse do roteiro pro Rei de Amarelo, tomo 1. Em uma era onde a arte e a loucura se entrelaçam, um livro amaldiçoado emerge das sombras para semear o terror. Nas mentes de todos os que ousam lê-lo, o Rei de Amarelo não é apenas um texto, é um portal para a insanidade, através dos contos interligados do autor Robert W. Chambers. Nos guia por um mundo onde a realidade se dissolve. Os sonhos são pesadelos vivos e a linha entre a sanidade e a loucura é tão tênue quanto uma névoa amarela que se envolve aos desavisados. Cada história revela sinistras consequências da exposição a este enigmático livro, que corrompe e destrói seus leitores. Prepare-se para a descida ao abismo da mente humana, onde a busca pela verdade pode custar mais do que a própria sanidade. Tem um ponto que o penúltimo capítulo, o penúltimo tomo do livro, é o mais chato. Que é um cara lá na França, um estudante lá na França, e é relacionamento, é sobre amor, paixão, é idiotice. Pra mim é idiotice. Que eu não tô nem aí pra dor, pro âmago, pra paixão, pro sentimento. Eu quero a confusão, eu quero que ele sofra. É isso que eu quero ler no livro, eu quero ver o sofrimento dele. Alguns do livro eu queria ver a vitória. Nesse primeiro eu queria ver a derrota, o sofrimento da personagem principal, porque desde o início a gente vê que a personagem que nós vamos
pegar no tomo 1 é um filho de uma mãe. Só que não é um filho de uma mãe que é... Ah, eu quero que aconteça mal pra ele. Não, vai dar sua personalidade, porque da minha personalidade eu queria que o mal ocorresse pra ele. Que mesmo que se ele conseguisse concluir tudo, que no final não fosse tudo em vão. É um pensamento meio ruim, até pra mim. O Reparador de Reputações, que é o primeiro. Ambientado em um futuro próximo, para a época de Chambers que escreveu. Provavelmente o futuro próximo seria 920. Nos Estados Unidos, a história segue Hildred Castagner, que após sofrer um acidente e ser internado, um acidente de cavalo e ser internado em um hospital psiquiátrico, tornou-se obcecado pela peça O Rei de Amarelo, um livro. Que ele leu, só que sempre que as pessoas passam da primeira parte do livro, elas enlouquecem. Agora mentalmente instável, ele acredita ser o herdeiro do trono do Império Secreto da Grã-Bretanha, o Rei de Amarelo. Ele acredita que ele é o primo do herdeiro do rei, que é o primo dele. Ele se envolve com um homem chamado Sr. Wilde, o Reparador de Reputações, que ajuda a proteger a reputação das pessoas por um preço. A trama revela a progressão da loucura de Hildred e a influência maléfica do livro, que o leva a atos de violência em nome de sua ilusória realeza. Os personagens é o próprio Hildred, que, conforme eu escrevi aqui, ele é o protagonista do Reparador de Reputações, que é um homem que ele teve a sanidade destruída desde antes de ler o livro. Então ele já era um doente desde antes de ler o livro. O Sr. Wilde, que ele é o reparador de reputação, que ele é um homem enigmático, ele é uma figura enigmática de muito poder, como se fosse uma sociedade secreta. E ele auxilia o Hildred nos delírios, ele alimenta os delírios do Hildred. Essa é a parte interessante que eu apontei no livro, na primeira vez. A história se passa numa sociedade americana distópica, desconexa da realidade de hoje, onde o governo ele adotou uma política autoritária e, no mínimo, controversa. Ele legalizou o suicídio assistido, que com câmaras governamentais, tem lá uma câmara de gás, que você pode entrar lá e se suicidar. E as pessoas são muito naturais a isso, elas não se importam, elas são apáticas a isso. E dá a entender que há guerras, há conflitos, só que ali na América está em paz. Destacando a conformidade da população com essa nova ordem. Os personagens centrais é o Hildred, o Luiz, que é o primo dele, ele é um militar e ele subestima o Hildred, ele dá a entender que o Hildred está louco. E todos os personagens se preocupam com o Hildred de forma que você começa a pensar, caramba, o Hildred ele tá louco ou ele é o certo? No início você pensa que o Hildred ele tá certo, ele tá são. Mas do meio pro final você percebe que é alucinação, ele tá alucinando, ele é louco. O terceiro personagem é o Sr. Wilde, que nós já falamos. A Constance Halbert, que é a esposa do Luiz, a noiva do Luiz. E o Dr. Archer, que é o doutor que examinou o Hildred. Conforme tem o avanço da história, tem a obsessão do personagem para obter poder. Os mistérios que estão em volta do personagem. Que é... existe o Rei de Amarelo? Que a gente sabe que tem um culto, tem uma seita que está por trás, que quer eleger, que quer colocar um rei. O descendente do rei, que essa é a obsessão do Hildred. Quando ele descobre que o primo dele é da linhagem real, ele fala só tem duas formas. Eu não posso deixar ele se casar, porque se ele se casar, ele automaticamente vai ser rei, supostamente. E eu não posso... Eu tenho que matar a esposa dele e todo mundo. Eu tenho que perseguir e exilar esse meu primo e fazer com que ele renuncie o trono. E é isso, ele planeja o assassinato do próprio primo. Ele não planeja o assassinato do primo. Ele planeja o assassinato da esposa dele, do sogro dele e do doutor, que fala que ele é louco. Então nós percebemos do meio pro final uma coisa. Agora é o alerta de spoilers. Hildred,
ele força um cara que estava por meio de uma reparação, para reparar a reputação dele, a matar o doutor e matar também a esposa do primo dele. E ele marca um encontro com o próprio primo dele, onde ele fala: não, eu sou o rei, agora você foge, eu vou te dar uma chance de você fugir. Mas agora sua esposa tá morta, seu sogro tá morto, igual todos os outros, agora todos eles estão mortos. Nesse momento sai um cara de uma das câmaras de gás e fala, e com uma adaga, com uma faca. E naquele momento ele percebeu, o cara concluiu o meu plano, o cara fez o que eu mandei. Mas é aí que tem o desfecho. A polícia, o primo dele não corre, o primo dele corre atrás dele, atrás do Hildred. Chama a polícia e eles vão junto. E quando o Hildred chega na casa do reparador de reputações, ele encontra o reparador de reputações morto, com a garganta estirada, uma adaga no chão, um gato morto que ele matou depois. Ele não encontra o gato morto, ele encontra o gato vivo, ele mata o gato. E ele desmaia, ocorre alguma coisa que ele acaba desmaiando. Ele olha e ele vê o primo dele, o sogro do primo dele, a esposa do primo dele e o doutor. Estavam todos vivos. Então se pensa, ele mesmo disse que tinha matado o doutor. Ele não matou. Ele mesmo forçou um cara a matar a esposa do primo dele e o sogro. Esse cara não concluiu essa missão. E o reparador de reputações foi encontrado morto. E nesse momento que chega a loucura. Os 3 que Hildred matou são os amigos dele? Que estavam do lado dele para ele se tornar o rei? Ou foi tudo fruto da alucinação da cabeça dele? Que no final o que acaba ocorrendo é que ele vai pro hospício e lá ele morre. E fica a entender, ele tirou a própria vida? Ou tiraram a vida dele? Ou ele simplesmente era um inútil desde o início? Por isso que ele nunca avançou, nunca fez nada na vida. Aqui a reflexão que eu coloquei foi: é uma narrativa complexa e ambígua que explora temas como a identidade, a percepção da realidade e o poder destrutivo da obsessão. A história questiona até que ponto a mente humana pode distorcer e como a autoilusão pode levar à destruição. A influência do livro Rei de Amarelo atua como um catalisador da descida de Hildred à loucura, mostrando como a arte pode ser tanto uma força criativa como destrutiva. Um ponto do Hildred é que ele era insano desde antes. Um louco nunca acredita que é louco. E também tem um ponto que outro é a inferioridade perto das outras pessoas que Hildred tinha. Ele realmente era inferior às outras pessoas. Pela forma que ele pensava, ele se autoflagelava, ele se autotransformava em uma criatura inferior aos seus semelhantes. Por conta da maneira que ele pensava. Então a única forma dele ser superior era ele ser rei. Ele matar o primo e usurpar o trono. Que nessa parte realmente existia. Nessa parte não era mentira, o reparador de reputações realmente falava a verdade. Realmente existia um rei de amarelo. E é esse personagem que vai influenciar, continuar influenciando, como se ele fosse uma espécie de purgatório. O rei de amarelo leva as pessoas à loucura porque elas são induzidas à loucura e são induzidas pela sua própria ambição. Ele é como se ele estivesse influenciando uma natureza horrível dentro das pessoas, que faz com que elas virem monstros e acabem se destruindo, se autodestruindo. Basicamente é isso, pessoal. O livro O Rei de Amarelo é um livro ótimo. Eu recomendo a edição de capa dura do Rei de Amarelo. É um livro muito bonito, um livro muito interessante. Tem diversos tomos, são aproximadamente 300 páginas, 350 páginas. Um livro interessante. Do meio pro final ele é 100% perfeito. O penúltimo tomo, deixa eu abrir até aqui nele. A Rua de Nossa Senhora dos Campos é o pior. Não leva a loucura, não leva a nada, não leva a insanidade, é só uma questão de paixão. De paixão, não tem logos, não tem amor platônico, não tem amor romântico, não tem nada. É uma inutilidade esse penúltimo capítulo. Você falhou comigo, W.D. Chambers. Mas o Rei de Amarelo não falha. Agradeço.
deixa um like e falou. Pam, pam, pam.